Professores, boa noite. Eu sou Maria Sofia, a coordenadora da Escola de Professores. Estou aqui para lhes dar as boas-vindas e pedir desculpas pela tosse. Nós teremos hoje mais um curso que faz parte, então, da Escola de Professores. Espero que, se já viram outros, que tenham gostado, tá bem? Se quiser, perdão. Se quiserem abrir a câmera, enquanto estamos entrando, assim o professor Wilson pode olhá-los e conhecê-los, estejam à vontade. Se não quiserem, não. Em nome do Sindicato dos Professores, então, lhes dou as boas-vindas. Espero que gostem desta e das demais aulas que nós temos na nossa escola. Essa escola, ela surge com a ideia de atualização de conteúdos, de abrangência de cultura, ou seja, não são só conteúdos. Há também uma ideia de que a gente possa ampliar a cultura que faz parte do nosso país. Tá bem? Então, dou as boas-vindas, peço-lhes que visitem as outras aulas e vejam se alguma coisa mais lhes interessa. Então, muito boa noite e até o final da aula, que eu volto a aparecer. O professor Wilson vai se apresentar, por favor. Olá, gente. Boa noite, professoras e professores, tudo bem? Tô aparecendo, tá tudo ok, funcionando aqui normalmente. Sim. O slide de apresentação tá visível, tá tudo bem. Muito bem, gente, obrigado. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui para essa aula, aqui para esse curso, né? De alfabetização visual, audiovisual e letramento midiático, né? Para não ficar muito longo, né? Poderia ser letramento midiático informacional. Olha, esse curso é um sonho que está se realizando para mim, tá? Um sonho que está se realizando. Depois de tanto tempo, né, refletindo sobre essa questão, né, antes disso, deixa eu me apresentar antes de falar desse sonho sendo realizado. Meu nome é Wilson Ferreira, tá? Eu sou professor universitário, jornalista, né? Eu sou formado desde 1983 pela Universidade Católica de Santos, eu sou de Santos, tá? Mas já estou aqui em São Paulo já há um tempão, né? Já há uns 30 e tantos anos, mas sempre lá e cá, Santos, São Paulo, estou sempre por aqui. Sou formado em jornalismo, trabalhei como repórter lá no jornal A Tribuna de Santos, não sei quantos aqui conhecem esse valoroso jornal lá da Baixada Santista. Trabalhei como repórter, depois vim para cá, para São Paulo, então fiquei nos dois mundos, o mundo acadêmico como professor universitário, tocando mestrado, doutorado, as aulas na universidade, principalmente a Universidade Anhembi Morumbi, onde eu fiquei lá há 35 anos, né, na Anhembi Morumbi, e o trabalho com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, tá? Então, todo esse período aí, com os dois pés, um na atividade acadêmica, na atividade profissional, e atualmente, né, eu sou youtuber, blogueiro, né, humilde blogueiro, né, eu tenho meu blog que é de cinema, audiovisual, semiótica, comunicação e política, que vocês vão sentir muito conteúdo aqui nesse curso derivado desse blog, o Cinema Secreto Cinegnose, que é o blog, e também o canal no YouTube, o Cinegnose 360, tá? Com as lives de quarta e sexta-feira, né? Já está fazendo 4 anos o canal lá do YouTube, o Cinegnose 360, também nessa pegada de cinema, audiovisual, comunicação, semiótica, política e tudo isso. E é nessas pesquisas de comunicação, semiótica e política que eu vejo esse curso, um sonho que está se realizando para mim, tá? Porque há muito tempo, né, desde esse episódio, vamos falar aqui, vou mostrar isso, os mais velhos aqui devem lembrar do episódio de 1989,
o último debate entre Collor e Lula, eleição presidencial, a primeira eleição presidencial dentro da nova república, né, com o fim da ditadura militar, primeira eleição direta para presidente e tal. Vocês devem lembrar das circunstâncias que os dois candidatos chegaram praticamente empatados aqui no segundo turno, e o debate, na verdade, um pool de emissoras, onde a TV Globo capitaneava. E, olha, isso que eu vou colocar não é achismo, não é opinião minha, nada disso. Todos os pesquisadores midiáticos, nacionais e internacionais, concordam com isso. A edição do Jornal Nacional, a famosa edição do Jornal Nacional, do último debate, francamente favorável a Collor, né? Aquela coisa da edição, montagem, fenômeno de ilha de edição, onde pegaram os melhores momentos do Collor, os piores de Lula, tiraram as tréplicas do Lula, colocaram as réplicas e tréplicas do Collor. Aqueles que assistiram àquela edição do Jornal Nacional, e a gente sabe com uma audiência muito maior do que foi o debate, sempre colocado naqueles horários proibitivos, para o trabalhador que tem que acordar no dia seguinte cedo para trabalhar, chacoalhar no ônibus lotado, assistiram àquela edição e viram um candidato muito melhor do que o outro, muito melhor, que a edição foi manipulada. Novamente, eu repito, isso não é achismo meu, não é uma opinião, isso é uma, vamos dizer assim, uma decisão unânime, praticamente, de pesquisadores nacionais e internacionais. Basta ver aquele documentário Muito Além do Cidadão Kane, do Channel 4, esse canal britânico, que coloca esse como um exemplo exemplar. Tá? Então, diante disso, desde então, eu discuto essa questão do analfabetismo audiovisual. Tá? Desde 1990. Estamos aqui em 2026. São 36 anos onde eu discuto isso, pensando em sistematizar uma disciplina de análise crítica, leitura audiovisual. Eu tive algumas experiências, inclusive ensino médio, com esses ensaios dessa disciplina. Tá? Então, esse tempo todo partindo que, se as pessoas tivessem letramento midiático, esse conceito agora contemporâneo, lá em 1989, teriam capacidade crítica suficiente para relativizar aquelas imagens. A noção de montagem, edição, decupagem. Na verdade, é o que as pessoas tiveram, era uma leitura ingênua, que até na época eu avaliava que é uma leitura ingênua que sintomaticamente se revela na hora de gravar, por exemplo, festa de casamento. Tá? Agora é com celular, mas naquela época eram câmeras, VHS e tal. É aquela coisa, quando se faz caseira, tal, liga a câmera e sai filmando. Tipo o Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Tá? Mas, é claro, sem essa genialidade do Glauber Rocha. Mas sai filmando direto. Tá? Como se vídeo, audiovisual, fosse um grande plano sequência como a visão humana. Tá? Que é uma leitura ingênua. Então, na verdade, a gente olha imagens na televisão, no cinema, e agora em plataformas de streaming, nas redes sociais, sem ter a noção de corte, edição, decupagem. Houve uma montagem. Se houve uma montagem, houve uma intencionalidade. Tá? Então, de certa maneira, o reflexo político daquela edição do último debate lá do Collor representou um sintoma desse analfabetismo funcional, visual e audiovisual. Fenômeno do século XX, do final do século XX, ou melhor dizendo, do pós-guerra. Tá? Essa concepção ingênua da recepção dos meios de comunicação. Então, na verdade, desde então que eu venho me debatendo, discutindo com isso. Tá? Essa questão que na universidade, passando por disciplinas como professor, estrutura de roteiro,
trabalhando com os alunos elaboração de storyboards, argumentos, sinopses, storyline, roteiros técnicos, literários, que está tudo isso contemplado nesse curso, esses conceitos que eu estou falando, se eu estou falando desses conceitos, é que eles estão todos contemplados aí nas 5 aulas subsequentes a essa aula aqui de apresentação. Tá? Estrutura de roteiro, linguagem visual, linguagem audiovisual, desde as noções mais básicas de sintaxe visual, gramática visual e audiovisual. Isso significa o seguinte: não importa quem são os escritores, desde Guy Debord, que falava da sociedade do espetáculo, a sociedade das imagens, que muitos especialistas falam. Vivemos uma sociedade da imagem, onde a imagem é um elemento central, tá? Desde, sei lá, Baudrillard, uma sociedade da apreciação da imagem, a apreciação dos simulacros, Jean Baudrillard e esses teóricos pós-modernos, isso significa o seguinte: a imagem é o elemento central e nós as consumimos de forma ingênua. Isso é a grande questão que eu vou levantar aqui, por decorrências, que até vou conversar aqui com vocês nessa aula introdutória, sejam decorrências em relação à própria tecnologia, as condições de recepção, mas o fato é que sentimos os impactos políticos, perceptuais, até do próprio aparelho de percepção nosso, e os efeitos comportamentais, etc., que agora está sendo discutido, com esse fenômeno de deepfake, fake news, inteligência artificial, porque nós temos uma concepção muito ingênua das imagens. Tá? A gente passa pela alfabetização simbólica na escola. Sabemos escrever palavras, textos, passamos por tudo isso. E a gente acha que, em relação ao cinema, televisão, vídeo, celular, internet e assim por diante, tudo é por osmose, é intuitivo. Que parte de uma concepção ingênua, sabe? Aquela coisa, se eu vejo, é real. Tá? Se eu olho, é verdade, é o teste de São Tomé. Se eu vejo, eu acredito. Tá? Então, essas concepções ingênuas acerca da questão da imagem, por ser um elemento tão central na nossa sociedade, na nossa cultura, com impactos educacionais, inclusive, na sala de aula, tá? Hoje se discute muito a questão do celular. Se é tão impactante, tão central na nossa sociedade, por que não ser tratado como uma disciplina ao lado de língua portuguesa, matemática? Se fala muito em letramento matemático, letramento de língua portuguesa, por que não letramento midiático? Tá? Informacional, com mais uma disciplina de fundamentação básica. Tá? Isso que eu defendo nesses anos todos, 36 anos, desde 1990, que eu venho defendendo isso. Tá? Então, eu vejo esse curso aqui, pessoalmente, eu investi muito tempo e energia aqui para elaborar aqui essas aulas aqui desse curso, uma oportunidade rara de sistematizar, teoricamente, epistemologicamente, tá? E mais ainda o esforço de caracterizar uma realidade ontológica, tá? Que exija, né, uma disciplina específica, tá? Definir ontologicamente qual é o problema, quer dizer, para definir uma disciplina específica onde se pode se debruçar para discutir uma sistematicidade pedagógica, acadêmica, de pesquisa, etc., que é essa coisa da alfabetização visual. Quer dizer, da mesma forma que na alfabetização simbólica trabalhamos com fonemas, sílabas, palavras, montamos frases, textos, etc., da mesma forma é a linguagem visual. Parte visual e audiovisual, partes de elementos básicos de sintaxe, e em torno deles é construída uma gramática e depois uma narrativa. Tá? Isso é muito importante de ser colocado. Né? Então, esse curso aqui, que a Escola dos Professores está dando oportunidade para mim pessoalmente apresentar aqui para todos vocês,
Por uma coincidência, por um oportunismo muito grande, vem as notícias de que a Unesco, aquele órgão da ONU ligado à educação, ciência e cultura, né, publicou esse relatório que foi transformado em livro, tá, que está aqui disponível, estou mostrando aqui para vocês, disponível para download e tal, Alfabetização Midiática e Informacional, Diretrizes para a Formação de Política e Estratégias. Tá? Realmente caiu como uma luva essa coisa da necessidade que a Unesco começou a sentir de um letramento midiático e informacional. E agora, também relativo a um letramento ligado à inteligência artificial, tá? Que já começamos a sentir os impactos em sala de aula. Então, tem a ver muito com isso. Né? Isso aqui foi assim, o que eu estava discutindo, a princípio, um curso como alfabetização visual e audiovisual, acrescenta esse conceito de letramento midiático e informacional. Tá? Então, esse conceito de alfabetização visual e audiovisual, claro que está muito ligado ali ao século XX, as mídias clássicas de massas, tá? Cinema, televisão, rádio e assim por diante, e o letramento midiático informacional, essas tecnologias de convergência que se fala, tá? Tecnologias de convergência, internet, computador, iPod, smartphone e etc., multimídias, né? Que todas as mídias do século XX estão convergindo para esses gadgets, pequenos gadgets que a gente está manipulando aqui no dia a dia. Tá? Então, claro que a primeira crítica, eu faço isso ao longo do curso, quem viver verá, quem se inscrever no curso aqui verá, né? A crítica que eu faço a essa concepção aqui da Unesco, de letramento midiático informacional, é que eles partem de uma necessidade atual, tá? Desse impacto midiático das fake news, as agências de fact-checking, checamento das notícias, deepfake e internet. Tá? O problema que eu vejo, a gente vai falar tudo isso até na aula de hoje, mas ao longo do curso, é que partir para um letramento midiático e informacional nesses ambientes, nesse ecossistema digital atual, quando não se passou pela etapa no século passado da alfabetização visual e audiovisual, perde-se muito. Isso não é um ponto de partida, é um ponto de chegada. Já deveria ter se passado pela alfabetização visual, ou seja, as imagens estáticas, e audiovisual, as imagens em movimento, dentro das mídias clássicas. Não se passou por isso. Então, temos essa concepção ingênua, esse analfabetismo funcional que eu conceituo de uma forma mais impactante, visual e audiovisual, essa geração que chega agora com essas tecnologias. Tá? A gente vai falar disso. E outra coisa muito oportuna é a notícia de que o PISA, né? Vocês devem conhecer aqui o PISA, né? Que é esse Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? Que marca, em 2009, vai ser um divisor de água, na minha opinião, uma mudança fundamental nas formas de avaliação da educação global, ao integrar de forma inédita, tá? O letramento midiático e a inteligência artificial na avaliação dos estudantes filiados aqui, dos países, né, filiados aqui, alinhados às diretrizes da Unesco e da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, tal. Então, a partir de 2029, o PISA vai avaliar, ao lado de língua portuguesa, ao lado de matemática, o letramento simbólico, etc., também medir a capacidade dos estudantes de interagir de forma crítica e ética e responsável com plataformas digitais e sistemas automatizados. Então, isso aqui
é muito importante, tá? Porque estamos aqui vendo a própria Unesco, e aqui o OCDE e o PISA, a partir de 2029, já prevendo, já cobrando essas competências, partindo da ideia que existe uma disciplina, tá? Institucionalizada, estabilizada conceitualmente e etc., epistemologicamente, pedagogicamente, é isso que passa pela minha cabeça, ao lado de língua portuguesa, geografia, história. Porque até aqui a gente vê essa abordagem em relação, pelo menos a minha experiência como professor, curso extracurricular, que eu dei muito para alunos de ensino médio. Então, aulas de estrutura de roteiro, por exemplo, para ensino médio. Então, passa muito como uma disciplina de extensão, uma disciplina complementar, extracurricular, não com uma coisa engajada dentro da grade disciplinar das disciplinas de fundamentação básica, fundamental, ensino médio e tudo mais que deveria. Tá? Ou então entra aquela situação absurda, né? Como passar o vídeo na sala de aula. Tá? Nada contra, né? Mas exigiria, né? Imagina a riqueza de você trabalhar com vídeos em sala de aula, tal, tendo o aluno essa formação, essa massa crítica em relação àquele material visual. Então, essa oportunidade que a Unesco está colocando, alinhada aqui ao CDE, alinhada à Unesco, tá? É claro que, olhando aqui o documento, a gente vai, até essa primeira aula aqui de hoje, eu não posso me entusiasmar muito, senão vai estourar o tempo aqui, tal. Mas ao longo das 5 aulas aqui, subsequentes aqui a essa, ao longo do curso, isso aqui está mais desenvolvido. Inclusive a crítica que eu faço a esse documento da Unesco, tá? Mas vamos ver aqui essa questão, da onde é que veio, da onde que a Unesco, né, tira essa necessidade, a gênese desse conceito de letramento midiático informacional. Não sei se os professores mais velhos, não sei se eu os tenho aqui como público, aqui nessa aula, vão lembrar desse anúncio do Compaq Presário, lá nos longínquos finais dos anos 90. Aquele computador, o Compaq Presário, que vocês estão vendo. Repara nesse anúncio a visão que se tinha do computador multimídia, que era o que se falava na época. Então, de repente, você vai ter dentro de um desktop, de um computador desktop, máquina de escrever, arquivos, televisão, um teclado, microfone, projetor de slides. Era essa visão que se passava. Um relógio despertador, não sei se estão vendo. Tudo isso que ocupava espaço dentro de um desktop, que na época a gente achava pequeno, né? Mas imagina, tudo isso está dentro de um smartphone hoje, né? Então vem da convergência tecnológica. Esse fenômeno multimídia ou hipermídia, no caso da World Wide Web, como é colocado, né? Que antigamente rádio, TV, jornal eram mundos separados. Hoje está tudo colapsado dentro do smartphone. Lá no final dos anos 90, nesse computador aqui, o Compaq Presário. Sensacional, né? Como a gente olha essas coisas, meu Deus do céu. Eu tinha um Compaq Presário, eu achava fantástico, eu não conseguia entender como toda essa parafernália cabia dentro de um computador, né? E a questão da infodemia, o volume de informação que cresceu exponencialmente. Então, a qualidade nem sempre acompanhou. Isso faz surgir a necessidade dessas iniciais, desse acrônimo, né, do MIL, Media Information Literacy, em inglês. O MIL surge para combater a desinformação, discurso de ódio e as fake news. Tá? Aqui vai uma crítica que eu vou fazer em relação a isso, mas é mais aqui para frente. Tá? E mudança do papel, isso é muito importante, porque deixamos de ser apenas consumidores passivos. Lá no século XX, nós éramos passivos diante de rádio, televisão, cinema, etc. Hoje somos receptores e produtores de conteúdo.
A gente passa, não sei se já pararam para pensar, passar isso na cabeça de todos nós, a gente passa o tempo inteiro produzindo conteúdo, postando coisas na internet, tá? E a gente sabe que todos esses conteúdos que a gente produz estão sendo indexados. Então, os algoritmos estão lendo tudo isso que a gente faz. Sem a gente saber, a gente está treinando inteligência artificial com esses conteúdos que a gente está. Em outras palavras, as big techs deveriam pagar para a gente. A gente está fazendo um grande favor, sem falar as informações que a gente coloca nas nuvens, que está no nosso desktop, a gente coloca nas nuvens. Tá? A gente está fazendo o favor de treinar a inteligência artificial. Deveriam pagar para a gente colocar as nossas informações em nuvem. Tá? Mas, enfim, é essa coisa que é inédita. Nós somos produtores e consumidores ao mesmo tempo. Produtores, consumidores, receptores e transmissores. Isso aumenta uma responsabilidade ética, tá? Inédita na história das mídias. Que a crítica da comunicação no século passado era porque nós éramos passivos, manipulados, a velha teoria hipodérmica do Harold Laswell, né, de que eram manipulados, né, viramos zumbis. Devem lembrar daquela música Televisão dos Titãs. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Então, aquela concepção porque a gente é passivo. Agora nós somos ativos. A gente produz conteúdo. Então, essa situação inédita exige uma responsabilidade ética muito grande. Tá? O que é o MIL? Definição da Unesco, que eu vou colocar. O MIL é um conjunto de competências que permite aos cidadãos aceder, recuperar, compreender, avaliar e utilizar, criar e partilhar informações e conteúdos midiáticos de todos os formatos. Tá? Esse conceito ele unifica duas áreas que até eu vejo lá na ECA USP, você tem o curso de biblioteconomia e o curso de Ciências da Comunicação. É muito interessante, né? Ainda a ECA USP, pode dizer que eu sou um filho da ECA, né? A ECA USP é muito presente isso. Na verdade, eles unificam. Então, você tem a alfabetização informacional, que corresponde à biblioteconomia, a velha concepção da biblioteconomia, lidar com dados, criar filtros para reduzir a incerteza dos dados, transformar em informação, e a alfabetização midiática, crítica da mídia. Então, eram duas áreas, e até hoje na ECA tem essa concepção, pelo menos no curso de graduação, né? Porque na pós tal, a coisa já fica mais dinâmica tal. Um grande conceito guarda-chuva, esse conceito unificado de Media and Information Literacy, tá? E essa concepção do direito humano, né? Visto esse conceito do Media and Information Literacy como uma extensão da liberdade de expressão. Não se pode pensar a liberdade de expressão sem esse conceito. Então, vamos dizer, o que aumenta a responsabilidade da escola colocar essa disciplina como uma disciplina de fundamentação básica, média, básica, fundamental. Tá? Porque a questão da alfabetização era um dos quesitos para a criação da cidadania. Claro, criou o fenômeno do analfabetismo funcional. Tá? Mas aqui se coloca o letramento midiático informacional como um dos componentes das condições para a situação de liberdade de expressão. Os três pilares, aspectos principais, e vamos tratar aqui no curso: acesso e recuperação, saber onde buscar informação confiável e como usar ferramentas digitais de forma eficiente. Eu acho impressionante, eu como professor, eu vi assim os alunos, isso naquela época ainda dos motores de busca, dos sites de busca tradicionais, desde o Yahoo até chegar o Google, não sabiam fazer busca. Como buscar na internet? A internet, a gente sabe, é um grande ruído. A internet e as redes sociais é um ruído gigantesco dentro do conceito da teoria da informação. Tá? É um ruído.
Aquilo é quase um ruído branco, como se fala. Aquilo ali é um monte de informação desconexa, uma cacofonia gigantesca. Um dos quesitos da questão dos elementos básicos da teoria da informação é transformar esses dados, esses ruídos, e reduzir a incerteza, transformar em informação. O que é informação? Redução da incerteza. E você precisa de ferramentas, filtros. Tá? E os motores de busca, no início, eram os primeiros filtros. Você tem que saber, busca booleana, colocar entre aspas, entre parênteses. Hoje a inteligência artificial está colocando isso. Temos que saber saber o que perguntar para a inteligência artificial, como criar o seu prompt, vamos dizer assim. Eu acho impressionante esses conceitos. Seu prompt, tipo, com aquela jornalista que foi acusada da Folha de São Paulo, das matérias dela serem feitas por inteligência artificial. Tudo bem, os textos é inteligência artificial que escreve, mas o prompt é meu. Foi a resposta que ela deu. Não sei se vocês acompanharam esse caso, foi uma espécie de escândalo no meio jornalístico. Esqueci o nome da colunista lá da Folha de São Paulo que falou isso. O texto é a inteligência artificial que escreve, mas o prompt é meu. Tá? Então, essa questão da acesso e recuperação, como reduzir o ruído, a incerteza, transformar em informação. E avaliação crítica. A gente recebe tanta coisa que é compartilhada, né? Mas a capacidade de questionar quem criou isso, por quê? Há viés, é verídico, tá? Ou mais ainda, eu diria, qual o interesse dessa pessoa em compartilhar isso comigo? Aliás, uma pergunta que muitos jornalistas não fazem isso, viu? Não fazem isso. Principalmente as questões dos vazamentos, né, que ocorrem na grande mídia, a gente sabe. Qual o interesse desse cara em vazar essa informação para mim? Então, isso é fundamental e está contemplado aqui, vamos ver isso no curso. Criação e ética. Não basta saber usar a câmera, é preciso entender o impacto. Então, essa questão ética da gente ser, ao mesmo tempo, receptor e produtor. Nós também somos emissores e criadores de conteúdo. O letramento midiático e informação é uma ferramenta de empoderamento da cidadania na era digital. Isso é colocado bem claro aqui no documento da Unesco. Primeiro, a questão do pensamento crítico, que é que o próprio documento, esse texto aqui que vocês estão vendo aqui, a capa, coloca como o coração da Media and Information Literacy. É o filtro que separa conhecimento do ruído. Tá? Isso é uma coisa, a internet. Gente, para a internet é uma coisa maravilhosa, as redes sociais, mas é ruído. Enquanto a gente não partir desse pressuposto, eu estou diante de um ruído. Sabe quando a televisão sai do ar e fica aquele ruído branco? Os antigos aparelhos de TV, né? TV de tubo de imagem, de raios catódicos, né? Ficava aquele ruído branco. É aquilo. Não temos nada mais do que ruído. Aquilo não é informação, não é notícia ainda. Aquilo vai se transformar em informação em notícia quando você tiver ferramentas que aí o letramento midiático informacional promete conceder. Você transforma esse ruído, esse amontoado de dados em informação, reduz a incerteza. Tá? Participação cívica, isso é uma condição. Você não vai ter uma cidadania plena, principalmente com essas novas tecnologias, se você não tiver essa concepção crítica, esse letramento midiático. Tá? Temos um novo quesito, o conceito de cidadania se complexifica. Diante disso, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, fica mais complexo. Tá? Interculturalidade. Tá? Isso é uma coisa porque promove um diálogo entre diferentes culturas e combate estereótipos propagados pela mídia. A gente está acompanhando aí o conflito, a guerra no Oriente Médio, então a gente sabe daqueles estereótipos que a mídia coloca, né, do
do terrorista, dos muçulmanos, aquela coisa como terroristas, né? Assassinos sanguinários, aquela coisa toda que a gente sabe que é popularizado por Hollywood. Tá isso. Então a gente vai entrar num problema que muito sério, daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui, que é discutido aqui a certa altura do curso, a canastrice visual, né? O conceito de hiperrealidade. Tá? Como a realidade, paradoxalmente, se torna realista a nossa percepção na medida em que ela se baseia ou nos faz lembrar as imagens anteriormente feitas pelo próprio real que a gente está olhando. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Vamos avançar aqui. E está aqui a nova régua global que é trazida pelo PISA em 2029. Como o PISA medirá o letramento midiático? Então, o foco principal é o domínio Learning in the Digital World, aprendizagem no mundo digital. Tá? A comparação entre países vai ser feita através desses quesitos aqui. Tá? Navegação em ambientes ambíguos, testes que simulam a internet real, onde o aluno deve decidir em qual link ele vai clicar. Teste do clickbait, né? Encontrar fontes confiáveis. Verificação de fatos, o famoso fact-checking. Isso, a certa altura do curso aqui, a gente aborda isso. As inúmeras ferramentas, inclusive gratuitas, no próprio navegador, o próprio Google oferece essa possibilidade de você checar uma informação, se ela é real ou não, se ela é falsa, etc. Que isso me lembra, olha, desculpe abrir um parênteses aqui. Os navegadores oferecem oportunidades fantásticas, inclusive essa de checar fatos, que a gente vai ver no curso. Tá? Por exemplo, leitura lateral, pela abertura de inúmeras abas, etc. A gente vai ver tudo isso. Isso me lembra o videocassete. Tá? Cultura analógica, lá nos anos 80, que foi o seguinte, né? Deixa eu fazer essa analogia aqui, eu tenho que explicar isso daqui. Tá? Que é o seguinte, o videocassete veio ao mundo causando um reboliço, um terremoto, pelo menos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque pela primeira vez o receptor de TV não poderia ficar escravo da grade de programação das emissoras. O que é ser escravo da grade de programação? De repente você quer marcar um encontro com um amigo, era muito comum isso no tempo das telenovelas e alta audiência. Vamos marcar depois do capítulo da novela, porque hoje vai ser o último capítulo, vamos marcar depois. A gente era escravo da grade da programação. Com o videocassete surgiu a possibilidade de você programar. Você podia sair de casa e deixar programado o videocassete. Depois você voltava e via o capítulo da novela, sem você perder. Tá? Isso causou um reboliço nos Estados Unidos, tá? Porque, de repente, canais de TV começaram a perder inserção publicitária, porque as pessoas não viam intervalo publicitário, voltavam para casa, estava gravada a novela e aceleravam o intervalo publicitário que era gravado. Aqui no Brasil, passou em brancas nuvens. Sabe aquela coisa? O videocassete oferecia grandes possibilidades e ferramentas. Bastava você ler o manual e saber programar o videocassete. Só que o videocassete aqui no Brasil ficou assim: ir na locadora, colocar o vídeo, dar o play, eject, stop, nem rebobinava, porque é para a fúria das gravadoras das locadoras de vídeo. Ficou isso, ninguém sabia. E até interesse das emissoras, principalmente a TV Globo, não pedir parece teoria conspiratória isso, não informar na propaganda do videocassete a possibilidade de programação.
Então era uma coisa esotérica. Isso. Passou em brancas nuvens, ninguém entendeu nada que era o que significava o videocassete. Como a mesma coisa aqui na internet, a questão do navegador. Os navegadores oferecem possibilidades fantásticas de você combater deepfake, fake news, checar fatos, só que passa desapercebido. Tá? A mesma coisa, é claro que é uma coisa muito proposital. A gente sabe que há um ardil por trás disso, de não revelar os plugins, as formas de ferramentas, né, fantásticas que o simples navegador oferece para você. Tá? Gestão de identidade e privacidade, tá? Como lidar com a privacidade dos seus dados, entender essa questão da importância da privacidade dos dados. E resolução dos problemas colaborativos. Ver a internet, ferramentas como essa do Zoom, uma ferramenta para resolver problemas de forma colaborativa. A gente já vai chegar a essa questão, né? Tal. Quais são os desafios? Agora vamos para a segunda parte aqui dessa apresentação. Tá? E eu tenho que controlar meu tempo aqui, que eu começo a me entusiasmar demais. Vamos ver aqui os desafios. Quais os grandes desafios para empreender essa coisa da alfabetização visual, audiovisual? Eu classifico esses desafios, tanto os desafios quanto os aliados que a gente vai ter, desafios e aliados tecnológicos, de natureza antropológica, geracionais e de natureza política. Dos tecnológicos é a questão das mídias e dispositivos intuitivos. Eu acho que é um dos grandes inimigos, colabora muito por esse analfabetismo funcional, é que a gente lida com mídia intuitiva. Vocês já pararam para pensar isso? A alfabetização, a mídia simbólica, exige você ser alfabetizado no código. Sem você dominar o código, você não consegue decodificar os símbolos. Ler coisas, ler livros, ler jornal, ler anúncios na televisão, você não consegue ler. Tá? Já a cultura visual e audiovisual, desde a fotografia, depois passando pelo cinema, até chegar à televisão, ela cria uma ingenuidade do intuitivo. Que eu vou ao cinema, eu vejo as imagens, eu entendo as imagens, tá? Porque eu estou vendo. Eu não preciso fazer nenhum curso para ver. Só o oftalmologista, claro, para você colocar óculos aqui e tal. Só o oftalmologista, porque parece uma coisa natural, uma coisa assim do nosso, uma função dos nossos sentidos. Eu vejo televisão, eu estou entendendo, aparentemente. Eu não tenho a noção que por trás daquilo há uma narrativa, uma gramática, uma sintase que me induz a acreditar em coisas ou assumir conclusões que eu acho que são naturais para mim, porque eu estou olhando. Então, isso é uma grande barreira. As mídias são muito intuitivas. O telefone celular, por exemplo, eu tenho 2 filhos, tá? Um já está com 20 e outro com 17. Tá? Eu via eles assim, 1 ano já com o dedinho no telefone do celular. É muito tipo, eu cheguei à conclusão, essas novas tecnologias não estão sendo feitas para mim ou para nós, é para eles, nativos digitais. Eles intuitivamente já sabiam. Eu tive que fazer curso de Windows 3.1, quebrei a cabeça para conseguir a coordenação motora, ter vergonha de falar isso, do mouse com cursor na tela. Eu achava aquilo bizarro, maluco. Né? Acostumado que eu estava com a minha Olivetti Letter 32. Tá? Então, essa coisa intuitiva dá a sensação que não precisa fazer curso de nada. É uma coisa maluca isso. Parece que ela se adequou aos nossos aparelhos perceptivos, nossos 5 sentidos,
olfato, tato, paladar, visão, audição, a tecnologia multimídia. Tá? Então, esse é o primeiro desafio, romper essa barreira intuitiva. Segundo, antropológico. As imagens, claro, as imagens fascinam. Vocês devem lembrar da lei mosaica, né? A lei mosaica, vocês devem lembrar lá do. Isso é uma coisa bíblica, isso. Devem lembrar lá da história, né, do povo hebreu, que Moisés, depois que cruzaram o Mar Vermelho, Moisés subiu o Monte Sinai, acho que é essa a história. O Monte Sinai para receber as tábuas do mandamento de Deus. E teve uma conversa longa lá em cima com Deus. O povo lá embaixo achou que Moisés não voltava mais e começaram a derreter ouro e fazer um bezerro de ouro para ser idolatrado. Idolatrar a imagem. Tá? Você lembrar que Moisés, de repente, desceu depois de semanas, sei lá, dias, ou meses, ele desceu, viu o povo hebreu naquela idolatria toda, ele perdeu a paciência, quebrou a tábua dos mandamentos na cabeça de todo mundo. Nervoso que ele ficou. Então, aquela coisa da lei mosaica, a proibição das imagens, porque as imagens têm algo de feitiço, de fascínio. Isso é um dado antropológico. Tá? Elas geram idolatria. Não estou sendo religioso aqui, é um dado antropológico. Tá? Antropológico e de cunho psicanalítico, né? Porque eu não vou entrar em fundamentação psicanalítica aqui, mas a gente sabe que na primeira infância, antes do letramento, a criança se organiza em torno do mundo, fase oral, ali, fase anal, aquelas 3 fases do desenvolvimento do psiquismo humano, a fase oral, anal, genital ou fálica, organiza o mundo em torno de fantasias, em torno de imagens. Em torno de imagens. Então, por isso que é uma forma muito intuitiva, atávica, até esse fascínio pelas imagens. Tá? Então, o elemento civilizacional é superar as imagens e avançar para o simbólico. Tá? Então, essa questão da idolatria. Não é negar as imagens, né? Não é quebrar, sair daí quebrando imagem, não é isso. Mas vê-las de forma crítica, ou seja, as imagens elas são construídas por motivos intencionais, tem sintase, elementos, elas são é um construto, em síntese, né? Então esse é o segundo desafio, essa natureza antropológica, atávica que nós temos com as imagens. Terceira é geracional. A gente está vivendo aqui um novo ecossistema digital e midiático que eu falo. Esse novo ecossistema digital, esse novo ecossistema, vocês podem estar vendo as manchetes do dia a dia, é dominado por bets, por cassinos digitais, e pela questão dessa nova geração, essa geração Z, esses nativos digitais, o que eu chamo de pós-meritocracia, que é um conceito meu, esse conceito de pós-meritocracia, é uma geração que não está mais curtindo, eu estou simplificando demais o assunto, mas não está curtindo mais o mérito empreendedorismo. A relação que vai ter com esse novo ecossistema digital e até os sites de investimento, XP Investimentos, por exemplo, vê o investimento como uma espécie de aposta. Investimento como uma espécie de aposta. Tá? Então, gera aquela situação que você vê os influencers, né? Então, olha o Porsche que eu comprei, olha o meu, aquela coisa toda, aquela riqueza desses influencers, tal, que a gente fica impressionado, ainda mais agora, estamos em ano eleitoral aqui, o que esses influencers, por exemplo, a Gina, aquele site de influencer, a Gina, tem um outro nome, esqueci o nome, o site da Gina, ganha 24 mil por uma postagem de bet, e se coloca postagens, né, do Vorcaro, contra o Lula, e etc., essas coisas todas, 24 mil.
Então, isso vai criar essa situação da chamada pós-meritocracia, uma nova geração que eu acho que é um desafio para nós professores em sala de aula, fazendo uma comparação entre o sistema meritocrático, do qual a gente já tinha críticas, para o pós-meritocrático. Claro, o individualismo está sendo substituído, isso aqui vai ser explicado melhor durante um certo momento do curso, que vamos passar por esse desafio. Então, me desculpe se eu passar muito por alto por isso daqui. Isso aqui daria um curso específico sobre isso. O que temos hoje é o chamado individualismo disruptivo, não aquele individualismo integrado, fazer curso, estudar, ter uma titulação e ganhar pelo mérito, né? E depois ser empreendedor, etc. Não, é o individualismo disruptivo. É pensar fora da caixinha, tá? Pensar fora da caixinha, ser disruptivo. Isso tem muito a ver com a filosofia coaching, que a gente está vivendo muito. A competição é substituída pelo conflito interno. Você não está mais competindo, você está competindo contra si próprio, as suas limitações. Então, tem muito dessa coisa dos coaches motivacionais, etc., desse ambiente que a gente está vivendo. Do futuro sublimado, eu vou alcançar a minha meta, meu objetivo no futuro. Então, eu vou me esforçar, eu vou empreender, é substituído por uma gratificação imediata. Eu vou ganhar grana, vou enriquecer aqui e agora, como está sendo verificado por essa cultura dos influencers, que substitui a cultura das celebridades. A cultura das celebridades era lá do século XX. De uma meritocracia que vai do laico, vai para uma espécie meio messiânica e mística. Tem algo de místico, messiânico por trás dessa coisa do coach motivacional. E, por último, a gratificação pelo esforço substituída pelo prêmio no jogo. A premiação, a grande premiação que você pode receber. Um outro desafio é o político. A gente sabe que o modelo brasileiro de comunicação, desde o golpe de 64, é concentrado na televisão. Então, por exemplo, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, né? Isso aqui é muito profundo, mas a ditadura militar ela tinha bem clara na cabeça um projeto de sistema de comunicação brasileiro, baseado na chamada network, um modelo de concentração em rede. Network, rede. Então, o caso, por exemplo, da TV Globo, que a gente sabe que ela começou de uma forma ilegal, com uma parceria com a Time Life norte-americana, ao arrepio da, da lei de comunicação brasileira que proibia isso, ingerência de capital estrangeiro, ali nos anos 60, mas a partir de 1967, 68, ela passa a receber a injeção de grana, de dólares, né? De muitos dólares desse sistema Time Life norte-americano. Eles tinham o projeto de criar a primeira rede de comunicação brasileira, tá? Concentrada a matriz no Rio de Janeiro e as várias emissoras afiliadas no país inteiro recebendo uma única programação, uma mesma grade horária de programação, tá? Isso foi a grande novidade. Então, isso fez, pela pressão da ditadura militar, o mercado publicitário brasileiro se concentrar na televisão. Quebrando o quê? Cinema, teatro, rádio, outras emissoras, outras mídias que passaram a viver em dificuldade, porque tudo acabou se concentrando na televisão. Então, a cultura audiovisual passou a ser mais importante. A ditadura militar tinha bem claro isso em mente. A fonte de informação dos brasileiros terá que ser a televisão, exclusiva. Claro que depois as outras emissoras de TV começaram também a se organizar em rede, como a Bandeirantes, né, a TV Tupi, que depois quebrou em 1980, tal, uma história polêmica isso, mas se organizou em rede e assim por diante, todas as emissoras, seguindo o modelo da Globo de network. Tá?
justamente a produção é centralizada na chamada nave-mãe, ou seja, no Rio de Janeiro, hoje Rio, São Paulo, então era mais fácil para a ditadura militar colocar os seus sensores. Tá? Então estava lá, ali era o centro, então ali a gente vai se concentrar na fiscalização da produção de conteúdos, porque as outras emissoras apenas são repetidoras, as afiliadas. Tá? Então, isso é um outro desafio. A gente criou aqui no Brasil uma cultura audiovisual, uma centralidade na televisão, o que tornou ainda o analfabetismo funcional audiovisual mais grave ainda, pelas repercussões políticas, que a gente sabe que as tiveram e muito. Tá? Aliados. Temos aqui os aliados. Claro, a gente só não é tudo negativo, tem os nossos aliados que facilita. Esse cara que vocês estão vendo é Richard Barbrook. Richard Barbrook. Richard Barbrook. Ele é doutor em ciências políticas, tá? Ele é inglês, britânico, e ele é professor atualmente de hipermídia, lá da Faculdade de Ciências Sociais, Humanidade e Letras da Universidade de Westminster. Tá? Richard Barbrook. Ele tem um conceito muito interessante, ele é um dos primeiros a refletirem, a pensarem sobre a internet. Ele colocava o conceito de cybercomunismo, conceito muito instigante lá no final dos anos 90, Richard Barbrook. Tá? E dentro dessa concepção materialista histórica, ele colocava as contradições entre as forças produtivas versus relações sociais de produção. As tecnologias, isso a gente tem que explicar bem. A internet, pelo menos eu a divido assim, teve a Web 1.0, que é nos anos 90, a World Wide Web, a WWW, que era baseada numa utopia. Tá? Que utopia era essa? De que a internet será uma gigantesca biblioteca universal que todos gratuitamente terão acesso. Livros, artes, tudo. Todo conhecimento humano estará digitalizado na internet. Seria uma grande biblioteca universal. Gratuitamente a gente teria acesso a essa informação. Então, Richard Barbrook viu aí o cybercomunismo. Teremos aí uma relação comunal com o conhecimento humano através dessa gigantesca biblioteca universal em hipermídia, tá? A World Wide Web. Tá? E o que bancaria, sustentaria isso? Inserção publicitária, aqueles banners publicitários, tal, mas você gratuitamente pegaria informação. Não deu certo. A gente sabe que a quebra da Nasdaq em anos 2000, as empresas .com quebraram. Aí entramos na Web 2.0. As Big Techs descobriram que, na verdade, a grande fonte de riqueza não é a inserção publicitária, é o que a gente faz na internet. Eles descobriram. A Web 2.0 foi a web da blogosfera, dos blogs. Pode lembrar que, nesse período, o Obama se elege o primeiro presidente negro nos Estados Unidos com a militância digital, em blogs. Tá? Blogosfera. As Big Techs perceberam, através da blogosfera, e as primeiras redes que estavam surgindo, Orkut, depois o Facebook, que a grande riqueza era a gente, são os nossos hábitos, costumes, o que a gente produz, o que a gente posta, é o Big Data, a grande riqueza. Então, se você acessa algo de graça na internet, é porque o produto é você. Você é o produto. Tá? Você está produzindo algum tipo de riqueza, de valor. Então, isso cria essa contradição que é colocado, que o Barbrook coloca, entre relações sociais de produção versus forças produtivas.
A tecnologia da internet ela é potencialmente comunitária, socializante. Só que, é claro, há algo que aprende, que é o quê? As relações sociais de produção, ou seja, as big techs, o próprio capitalismo em si. Então, ele não permite que o desenvolvimento tecnológico vá numa certa direção mais pública, comunal, socializante, comunitária, tá? E ela se transforma em algo em que tudo é mercadoria, até aí os nossos hábitos, atitudes, comportamentos, escolhas, tudo que a gente posta. Repito, se você acessa um site e é de graça, você está buscando alguma informação, recebe de graça, claro, depende do site, né? Claro. Mas você é o produto. Mesmo no meu blog, você vai lá no Cinema Secreto Cine Gnose, é de graça, você acessa, tem lá análise de filmes, textos em teoria da comunicação, semiótica, política, tal, de grátis. Mas é claro que você está, seu big data, seus hábitos, suas escolhas, o que você leu, está alimentando os big datas das big techs lá do Google, por exemplo, tá? Então, esse é o primeiro aliado, essa coisa em potencial na tecnologia. Tecnologia não é má, não vamos ser ludistas, que quebravam as máquinas na Revolução Industrial. Não somos, ela tem algo de potencialmente, e temos que desenvolver isso. Há um potencial comunitário, socializante muito grande. A utopia da WWW, no começo dos anos 90, mostrou isso. Que era a utopia lá dos malucos da contracultura, nos anos 60, que foram os precursores dos primeiros personal computers contra os gigantescos mainframes corporativos. A gente sabe muito bem disso. Tá? Segundo aliado antropológico, ativismo narrativo. Eu vou ser bem direto aqui, tá? Nesse atavismo narrativo. Por que a nossa profissão de professor resiste? Por que não acaba? Substitui por inteligência artificial. Não sei se você já percebeu, ocorreram muitos ensaios disso, decretando o nosso fim. Por exemplo, o videocassete foi um deles. Bota um videoaula lá. Para que professor? Bota um facilitador, um monitor. Houveram tentativas disso, não deu certo. E agora a gente está vivendo, novamente com a inteligência artificial, cursos online, professor conteudista, professor monitor, professor facilitador e outros eufemismos do gênero. Então, mas não acaba. Por quê? Porque tem um atavismo na espécie humana que vem das primeiras sociedades de transmissão oral do conhecimento. Tá? As primeiras sociedades humanas, claro que era aquela narrativa das lendas, das mitologias, que era transmitida oralmente. Tá? As sociedades orais. Isso permaneceu. Nós temos necessidade de compartilharmos histórias, de ouvirmos histórias. Tá? E o professor representa muito isso. Nós não acabamos porque temos necessidade de ouvir histórias. Vê esse filme, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, do Terry Gilliam. Esse filme que ficou tragicamente famoso, né? A morte do ator Heath Ledger, o Coringa lá do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que ele morreu durante as filmagens desse filme, o Heath Ledger. Tá? Tem uma cena no filme, que é essa daqui, em que monges budistas estão lá no Himalaia, lá no Tibete, monges budistas, eles estão flutuando nessas, vamos dizer, nesses tapetes, né? Pode-se dizer. Eles estão flutuando, eles estão num mantra, intenso mantra, e recitando histórias.
É uma certa altura do filme que eles falam o seguinte: olha, nós somos um dos pilares do mundo, a gente sustenta, ajuda a sustentar esse mundo. Porque se a gente parar de contar histórias, o mundo acaba. Tá? Tem uma coerência na narrativa aí do filme, com a associação aí do protagonista, né, que é um artista, tem uma companhia de circo de rua, Mambembe, tal, que faz as pessoas terem necessidade de ouvir histórias. Se a gente para de contar histórias, o mundo acaba, e literalmente acaba, porque nas sociedades orais era isso. Temos que contar, transmitir de uma geração para outra, aquela coisa do desse elo geracional, né, pela necessidade de contar a história. Isso permaneceu, apesar de toda essa alta tecnologia, permaneceu esse atavismo. Tá? Então, daí essa necessidade das pessoas contarem histórias. É uma coisa que eu senti muito em aulas junto com alunos, aulas de roteiro, roteirização. Você quer, vamos produzir um vídeo? Nem que seja de 1 minuto, tem que ser roteirizado. Storyline, sinopse, argumento, depois o roteiro literário, o roteiro técnico e assim por diante. Então eles percebem que é uma narrativa, não é simplesmente ligar a câmera e ficar contando história. Isso é uma visão intuitiva que corresponde a esse analfabetismo funcional. Tá? Mesmo essas lives de influencers, mesmo essas coisas, ainda passa por edição, passa por um tipo de trabalho. Sejam lentes, filtros que você coloca do Instagram, etc. Há um tipo de narrativa que está sendo criada, que isso significa que você quer produzir um tipo de efeito, de certo comprometimento emocional com aquele material que você está passando para as pessoas. Aí envolve a questão ética, e se envolve uma questão ética, significa que o receptor daquele vídeo tem que ter consciência disso, desses elementos de montagem, sintase para a construção da narrativa. Então, construção de narrativa, necessidade de contar história, é algo atávico. Isso é um grande aliado. Tá? Os alunos se interessam muito por isso porque eles querem contar histórias. Tá? E outro aliado geracional, a geração Z e a inteligência artificial. Essa geração que a gente está lidando, a geração Z, eles são os nativos digitais. Tá? É inédito, porque lá no passado, no século XX, nós tínhamos receptores passivos. A vantagem dessa geração é que eles são ativos e passivos, receptores e transmissores, produtores e consumidores. Isso é uma coisa inédita. É uma coisa muito ao nosso favor, isso. Tá? Porque eles são predispostos a entenderem essa produção, os elementos da produção, a sintase da produção, mais do que no passado, porque era aquela coisa da aula de roteiro. Você pensa que os roteiristas Coppola, os grandes roteiristas, Scorsese, quem sou eu para chegar ao nível deles? Né? Quem sou eu? Então, aquela coisa parece que é de uma elite iluminada, David Lynch. Roteirista é uma elite iluminada, não. Agora, com a geração Z, com essas tecnologias, todos nós podemos ser roteiristas daquilo que a gente produz. Então, é uma oportunidade inédita. Isso que é um aliado nosso, dessa geração Z. E a inteligência artificial, pelo seguinte, nunca se discutiu tanto deepfake, como a inteligência artificial pode ser falsa, mais do que na era do Photoshop. O Photoshop era uma coisa esotérica. Isso é photoshopado. As pessoas olhavam para a foto photoshopada, aqui ali alguma evidência. Hoje é explícito, inteligência artificial, pelo menos essa, até e vamos tratar aqui no nosso curso, as formas, os elementos, os indícios que indiciam
uma deepfake, uma imagem artificialmente criada, tá? Então nunca se discutiu isso. Eu acho que estamos chegando a um vanish point. Parece que está virando o corte da faca, tá? Um ponto que o Jean Baudrillard, esse filósofo francês, chamava de hipertelia. Tanta tecnologia para manipular que a própria manipulação começa a ficar evidente. Vira o fio da navalha, vira o corte da faca. Então, isso é aliado nosso, que nunca se discutiu tanto. Nunca se fez tanto uma metalinguagem da inteligência artificial como agora. Outro aliado, os políticos, alt-right e algoritmização da política. Também a mesma coisa. Alt-right, você sabe, é a chamada direita alternativa, que passou a ser mais evidente com a primeira vitória do Donald Trump em 2016 e a vitória do Bolsonaro aqui no Brasil na eleição de 2018. Tá? Ficou famoso porque nunca se discutiu tanto redes sociais e, claro, a opção a chamada direita alternativa, alt-right, é investir pesadamente na primeira geração deles, memes, aquela coisa toda, em redes sociais. E a manipulação do Big Data, que foi aquele escândalo da Cambridge Analytica, da primeira vitória, né, do Trump em 2016, agora é dos algoritmos que produz a cultura de bolha informacional. Tá? Então, é uma grande oportunidade, porque também nunca se discutiu tanto isso. E filmes como, por exemplo, Não Olhe Para Cima, aquela situação bizarra daquele cometa que ia bater na Terra e todos presos nas suas bolhas solipsistas, não conseguiam enxergar a realidade. Tá? Então, nunca essa discussão foi tão explicitada como agora. Tanto é que a Unesco vem com esse conceito da Media and Information Literacy. Tá? Então, é um aliado nosso, esse contexto, essa situação política que a gente estamos vivendo. Tá? Quanto ao curso, às aulas, eu vou fazer um resumo rápido aqui do que nós veremos. Tá? Vamos fazer um resumo rápido, espero que eu consiga fazer do que podemos esperar desse curso. A aula 2, eu defini como aula 2, porque essa aqui eu coloco como aula 1. Tá? Depois, a aula 2, alfabetização visual e análise da imagem. A gente vai partir de dois pontos teóricos, semiótica e a gestalt da percepção. A semiótica peirciana, mas mais no sentido da fenomenologia peirciana. Tá? Nessa aula 2, a gente vai analisar e explorar os fundamentos da percepção visual, partindo dos elementos básicos da imagem, construindo significados. Então, a gente vai partir dos elementos da sintaxe visual, ponto, linha, formas básicas como quadrado, triângulo, círculo, e associações psicológicas, como a escolha de uma dominante em comunicação visual, um conceito semiótico, significa que quem produziu aquela imagem quer um comprometimento emocional do receptor com aquela imagem, com aquela foto e assim por diante. E a gente vai passar também pela Gestalt, psicologia Gestalt, né? A aplicação das leis da Gestalt, como, por exemplo, figura fundo, fechamento, proximidade, e que essas opções não são apenas estéticas, mas são ferramentas de estratégia de propaganda. E no design, para guiar o olhar e criar associações automáticas, principalmente no design da informacional, que a gente vê aqui na internet, e no design, no design informacional, para produzir o quê? Clickbaits e certos tipos de comportamentos compulsivos e impulsivos na internet. Tá? Então, essa é a aula 2. Depois a gente parte para a aula 3. Tá? A gente vai ver
elementos básicos aqui de roteiro, morfologia, sintaxe e estilística, os conceitos ainda básicos, né, mais gerais, que a gente vai ver. Depois a gente vai partir para cinema e roteiro, no sentido da estrutura narrativa, e a gente vai se aprofundar um pouquinho na chamada jornada do herói, tanto do Joseph Campbell, famoso historiador e mitólogo, e como o Christopher Vogler, esse roteirista dos estúdios Disney, adaptou a jornada do herói para o storytelling cinematográfico, principalmente o caso dos estúdios Disney. E vocês estão vendo aquele fotograma de um filme chamado Mera Coincidência. É um filme que é recomendável, eu recomendo quem for fazer o curso, dá uma olhada nesse filme chamado Mera Coincidência, tá? Que é o seguinte, é um filme sobre um candidato à presidência dos Estados Unidos, ele está buscando a reeleição. 15 dias antes da eleição, ele se envolve num escândalo sexual. Assediou sexualmente uma estudante que está visitando, um grupo de estudantes, né, que estão visitando a Casa Branca, e no Salão Oval assediou sexualmente, a oposição está explorando isso. Chama-se o Robert De Niro para resolver o problema, é o conserta tudo, é o gestor de crises. E ele chega à seguinte conclusão: a gente tem que inventar uma guerra, desviar a atenção da opinião pública. Temos que inventar uma guerra. Contra quem? Contra a Albânia. Por que a Albânia? Porque ninguém sabe onde é a Albânia. Mas os Estados Unidos não estão em guerra com a Albânia. A gente inventa. Aí chama um produtor de Hollywood, o Dustin Hoffman. Você vai inventar uma guerra no estúdio. Vamos produzir uma guerra no estúdio. Então tá aí, vocês estão vendo a cena de uma menina pobre camponesa albanesa, vítima de terroristas albaneses, ela tentando fugir, tal, levando o seu pequeno gatinho em meio a uma coisa muito canastrona, exagerada. Então, a partir disso, dessa imagem produzida em Hollywood, inventa-se que os Estados Unidos entrou em guerra contra a Albânia. Tá? E aí desvia a opinião pública. A questão é, por que as pessoas acreditaram naquele vídeo? Tá? É altamente canastrão, é altamente exagerado, melodramático demais. Tem vários elementos que envolvem a canastrice visual. É isso que tem aqui a ver a aula 3. Muito das coisas, aí a gente vai entrar na teoria dos simulacros do Baudrillard, tá? E esse conceito de precessão dos simulacros. Como a gente vê muitos elementos da realidade, a gente toma como ponto de partida a imagem anteriormente feita no cinema, na TV, sobre o próprio real. E a gente começa a achar que o real é realidade porque é verossímil. Não sei se vocês estão me entendendo, porque parece... Vamos pegar um exemplo bem banal para começar a entender, pelo menos inicialmente, esse conceito. Por exemplo, você vai na Feira Livre, aí você passa em frente a uma barraca de frutas belíssimas, aí você vê aquelas maçãs brilhantes, apetitosas, vermelhinhas. Aí você olha para aquelas maçãs, nossa, olha como elas são lindas, suculentas, parece até de plástico. Vocês já pararam para pensar, ou se já se pegaram pensando nesse tipo? Vê um casal se beijando, nossa, que beijo cinematográfico, parece um beijo de cinema. Não é isso, é o cinema que tenta copiar a beleza do beijo de pessoas reais. Aquela fruta, não é que a fruta parece de cera, é a cera que quer imitar a beleza da realidade. A nossa percepção começa a inverter as bolas. Não é a imagem que copia o real, é o real que copia a imagem.
Parece uma coisa banal, uma coisa fortuita, que eu estou dizendo, mas isso tem consequências políticas sérias, que é a canastrice visual. Então, no filme lá, Mera Coincidência, por que aquelas pessoas, o povo americano, acreditou naquela imagem da camponesa fugindo dos terroristas, essa coisa, tudo estereotipado, exagerado? Por quê? Porque já viram N filmes de Hollywood que rola essa narrativa. Então, acha que é real. Paradoxalmente, o real fica mais real quanto mais fica verossímil, ou seja, parece com a ficção. Tá? Que a gente está vendo, desculpe aqui muito rapidamente, o caso desse. Vocês estão vendo o escândalo, lembram? Estão acompanhando? Do PowerPoint do Daniel Vorcaro, que foi que até essa jornalista Andrea Sadi, na segunda-feira, agora teve que pedir desculpas no ar, ao vivo, pela tosquice, pelo erro dessa, conectando o Vorcaro diretamente ao PT, ao Lula. Ou seja, esse PowerPoint misturou relações institucionais com relações pouco republicanas. Mas muito mal feito. Eu olhei isso e comecei a dar risada. Por que as pessoas levaram tão a sério? Como denúncia tal? Por causa disso. Aí que está a questão da canastrice visual. Aquele PowerPoint lembrou os criminal boards das nossas séries policiais, da ficção policial, de um Netflix, por exemplo. A série True Detective ou a série Dexter, por exemplo. Tá? Lembra isso. Então, nossa, que coisa, né? Ou mais ainda, desculpe minha consciência paranoica, vocês vão perceber que a certa altura, às vezes eu fico meio paranoico, tá? Mas não é à toa que nessa semana, não é mera coincidência, estava sendo divulgado esse filme Velhos Bandidos, esse filme brasileiro, Fernanda Montenegro, Ari Fontoura e grande elenco, tá? E as imagens promocionais e vídeos promocionais mostram os protagonistas diante de criminal boards. Diante de criminal boards. Esses murais de investigação que os detetives. Isso ficou muito. É um efeito dramático nessas séries policiais de ficção. Tal, coloca isso. Então, de repente, as pessoas encaram aquilo como denúncia, quando deveriam encarar como esquete de humor. Humor involuntário, que forçou até a própria jornalista Andréa Sadi, na segunda-feira dessa semana, vir ao público ao vivo no programa Estúdio I da Globo News pedir desculpas pelo erro. Erramos. Tá? Mas é claro que o mal já tinha feito, já tinha criado impacto, as mídias sociais, as redes já começaram a discutir e tal, e tudo isso. Essa questão que eu chamo as repercussões políticas desse analfabetismo visual e audiovisual, tá? Sem falar aqui do modus operandi que teve aqui durante o que eu qualifico como a guerra híbrida brasileira. Tinha lá a série Questões de Família, o do Moscovis era um juiz que fazia tudo. Ele julgava, investigava, ia a campo como um detetive e dava a pena da cadeia, tal. Ele fazia tudo. Era o juiz justiceiro, que se notabilizou, claro, o juiz Sérgio Moro, aquele escândalo todo da Lava Jato. Foi aquela coisa que todas as críticas, né, que se fazia dos juristas em relação ao papel do Sérgio Moro, que ele não era um mero juiz, ele fazia tudo. Ou como os gringos falavam, judge moral. O judge moral. Ou então aqui aquela série, aquela outra série Brado Retumbante, em que escolhi um ator que era a cara do Aécio Neves. Esse ator que vocês estão vendo aqui,
qual é mesmo o nome dele? Até esqueci o nome. O Domingos Montanha. Domingos Montanha, a série O Brato Retumbante de 2012. Tá? É claro que isso vai ter efeito político. É isso que é uma das coisas que vai ser discutidas nesse curso. Tá? E que mais nós temos, gente? Que mais nós temos? Depois disso, nós temos, claro, aula 4, letramento midiático e era da pós-verdade. As referências teóricas, está aqui Jürgen Habermas, que faleceu agora, semana retrasada, tá? Sobre a questão das mudanças estruturais da esfera pública e como essa esfera pública que a gente vive hoje, com as redes sociais, etc., virou o que eu chamo de contínuo midiático atmosférico. Contínuo midiático atmosférico. Tá? Então, aborda, porque isso aqui é um contexto mais geral, tá? Somente a questão da engenharia do caos, como cada vez mais essas redes sociais, você não tem informação, você tem ruído. Aí entra o livro da minha autoria, porque aquilo deu nisso, Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira, um livro da minha autoria, que eu vou até mostrar aqui, está aqui, o livro, esse livro aqui, esse conceito de bombas semióticas. E aí vai ser uma série de conceitos que a gente vai discutir. A comunicação na aula 4 como um fenômeno social e político, dentro desse cenário que a gente discute de saturação informativa. Tá? E o grande efeito disso que é a era da pós-verdade, a era da pós-verdade, que é uma espécie de relativização das fake news, era da pós-verdade. As fake news, basta você checar a informação para denunciar a falsidade da informação. Mas se as pessoas não estão mais, se as pessoas estão perdendo os limites, as fronteiras entre o certo e o errado, ficção, realidade, verdade e mentira, esse é o elemento preocupante na discussão do conceito da pós-verdade. Tá? E também está discutido aqui nesse livro, desculpe o jabá, mas o autor aqui sou eu. Está aqui o livro. Vamos lá, que mais temos aqui? Vamos. Depois, claro, aqui, aula 4, passamos para a aula 5. Aí sim, a gente vai aprofundar o conceito de letramento midiático da Unesco, tá? E a gente vai aprofundar todos esses conceitos, diversos aspectos e críticas, né, que a gente pode fazer, e essa divisão conceitual que eu faço, a diferença, o que foi as mídias lá do século XX, o conceito de alfabetização visual e audiovisual, e o letramento midiático informacional aqui do século XX. E na última aula, vamos discutir apenas a proposta prática. Os alunos fazerem o seu trabalho, a sua produção de um vídeo nesses aspectos críticos e éticos, que começa, claro, a produção de uma ideia, começa com a discussão dos gêneros literários, em que tom você vai contar a sua história, e aí a confecção do vídeo, tá? Passando para as diversas fases, né, de concepção, como por exemplo, o argumento, sinopse, e toda a criação do storyboard, storyboard que é como tipo uma história em quadrinho, que é através do qual, na hora da cena de você captar, você se orienta através dela, argumento, roteiro técnico, roteiro literário, storyboard, captação técnica, atenção à luz, áudio, enquadramento, todos esses aspectos técnicos é a proposição em detalhes de um trabalho prático que o professor, dentro desse curso de letramento midiático informacional, vai propor aos alunos. Tá?
até o estágio final, depois da captação da imagem, edição e tecnologia. Tá? Então, a orientação final dos alunos, a utilização do laboratório de informática, principalmente através de 2 softwares gratuitos, tá? O CapCut e o Clipchamp, sendo que o Clipchamp é muito interessante, era um antigo Windows Movie Maker, tá? Mas agora disponível no sistema operacional Windows, né? É um software nativo do sistema operacional, Clipchamp, que resulta em trabalhos muito interessantes. Então, é aquela coisa do aluno produzir esse trabalho crítico. Produzir esse trabalho crítico. Então, é claro que dentro dessa proposição desse trabalho prático, né, e as diversas fases e estratégias do professor, é isso que vai ser discutido nessa última aula, na aula 6, como lidar com o aluno e as suas diversas estratégias, desde o ponto da concepção da ideia, pela discussão dos gêneros literários, tá? O desenvolvimento da ideia com argumento, sinopse, passando para o roteiro técnico, roteiro literário, storyboard, captação técnica da imagem, isso aqui também faz parte do analfabetismo funcional. A gente acha que cinema é simplesmente ligar a câmera e fazer o filme no set de filmagem. Quando a gente sabe que, na verdade, o filme realmente é feito na ilha de edição. E isso os alunos vão ter consciência disso. Se o filme é produzido na ilha de edição, isso aumenta a responsabilidade ética. E, principalmente no resultado final, no dia da apresentação dos trabalhos dos alunos, o professor discutir com o aluno por que você escolheu esse plano de câmera e não outro. E discutir os diferentes tipos de efeitos ideológicos, emocionais, na escolha. Isso que é o mais interessante como resultado final dessa proposta de um trabalho prático. Tá? Teste de comutação, quer dizer, se você mudasse, em vez de um close-up, você colocasse uma panorâmica, que efeito produziríamos? Que ideia diferente seria construído? O que mudaria na narrativa? Tá? Então, é essa a proposta aqui desse humilde professor aqui para vocês aqui dentro desse curso. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês aqui nessa aula introdutória aqui desse curso. Professor, é uma honra ter esse curso consigo, tá bem? Extremamente interessante. Eu fiquei escrevendo aqui os filmes que eu quero ver, quais as propostas, enfim, muita coisa. Quero agradecer, já avisei que, olha, Márcia Marques Pereira, fantástico. Temos aqui, eu avisei que quem quiser se manifestar para fazê-lo agora, né, que eu posso passar para si. Ótima aula. Isso é Fernanda Monteiro, ansiosa para as próximas. Eu estou aqui colocando no chat que as datas de liberação de cada aula gravada serão comunicadas posteriormente. Eu penso que o Danilo, que é quem nos auxilia nisto, ele até já tem as datas. Se ele estiver nos ouvindo agora, ele vai colocar na sequência, tá bom? Professor Wilson, muito, muito obrigada. É um privilégio ouvi-lo, sinceramente. É um privilégio ouvi-lo. São coisas que nos acontecem raramente. De ouvir alguém com uma baita experiência explicar as coisas que parecem complicadas
mas não são, na verdade. O que a gente precisa é que alguém as traduza. E é essa Uhum. tradução que facilita a vida de cada um. Certo? Márcia Marques, muito obrigada e um excelente final de semana. É o que ela escreveu. Nós temos também aqui conosco o professor Walter Alves. Aliás, ele entrou antes, saiu, voltou. É, eu já conversei com ele. É um grande admirador seu. Ele não vai ficar de DP por falta, não. Não, é que hoje, ao mesmo tempo, ele é diretor do Simpro, né? É, Inclusive do Simpro Santos. Ao mesmo tempo, está a acontecer uma assembleia do SESI, que é é. uma entidade que tem escolas por todo o estado, né? Então, por dever de ofício, ele tem que estar lá e cá. É. Ele me falou, mas como? É quase no mesmo horário? Eu falei, pois é, Valtinho, não tem jeito, a gente não sabia que a Assembleia ia ser marcada hoje. É um Ele vai professor falar com você. quântico. Um professor É, quântico. é isso. Professor, Dois muito, lugares ao muito mesmo tempo. obrigada. E olha lá, o Walter, RS, RS, RS. Ai, é muito engraçado. Valtinho, você pode mostrar o seu rosto, tá bem? Muito obrigada pela noite. Olá, ó, ei, Valtinho, só batendo palmas para o professor Wilson. Muito legal. E agora, a curiosidade são as próximas aulas, É. certo? Que logo Não, estarão na web. não, esse curso é uma oportunidade para mim, né, para sistematizar essas ideias que eu já venho desenvolvendo há tempos, né, na atividade como professora, até pesquisa no mestrado, doutorado, é uma coisa que eu estou há muito tempo pensando nisso, Bom, desde, imagine o que é para nós. desde aquele episódio traumático da vitória do Collor sobre o Lula. Ah, nem fale, nem fale. Aquela coisa. E parece que não aprendem, né? Estavam É, tentando repetir a dose, e neste momento quase presente, que é, enfim, não vamos agora partidarizar, né? é. É, mas é indecente o que fazem. É só isso que eu digo. Professor, muito obrigada. E até a próxima aula. Agora vai ser conosco, mas nós lhe daremos notícias, tá bem? Agora o meu espectro fica por aí, fica Isso. falando por mim. E se houver alguma pergunta ou alguma demanda, a gente lhe transmite, tá bom? Isso, por favor. Com Faça certeza. assim. Então, boa noite a Valeu, todos tchau. Tchau e para obrigada todos, pela presença. Tchau, tchau. todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, valeu mesmo.